Diretório Litúrgico Sacramental reorienta a maneira como é feita a iniciação à vida cristã. Para entender melhor o que muda com este novo documento, vamos acompanhar a entrevista com a assessora da Pastoral Catequética, irmã Nelcelina Barbosa. Confira. Nosso bate-papo de hoje é sobre o Diretório Litúrgico Sacramental, documento publicado recentemente pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Para nos ajudar nesta reflexão, convidamos a irmã Nelcelina Barbosa. Ela é a assessora da Pastoral Catequética de nossa Arquidiocese. A senhora pode explicar para a gente o que é este documento? Esse documento ele é muito importante na vida da igreja, porque qualquer diocese deve ter um direcionamento de como deve ser realizado o sacramento na diocese, né? Então, a importância que esse documento tem é grande para as paróquias, para os cristãos católicos, porque orienta a questão da catequese, os sacramentos da iniciação à vida cristã, que são os batismo, eucaristia e crisma, e dá um direcionamento para que as pessoas, as paróquias, os catequistas não façam o trabalho catequético assim de forma aleatória, mas conduzida. Ele tem um direcionamento. Então a gente pode dizer que nesse documento contém as regras Isso. para a celebração desses sacramentos. Isso, partindo inclusive da catequese, né? Porque em algumas realidades, às vezes, se tem a catequese em um período mais curto, em outros um período mais longo, e Dom Murilo, preocupado com essa questão na Arquidiocese, quis dar um direcionamento para que houvesse uma só linguagem, uma unidade. Então esse documento também colabora para a unidade na Arquidiocese. Isso, para a unidade. Para que as paróquias, né, os padres, os catequistas, eles possam saber questão de tempo, de idade, conteúdos da catequese, essas orientações que são fundamentais, porque às vezes em algumas realidades o catequista vai lá na internet, pega um texto qualquer para poder refletir com os meninos, não sabe bem como conduzir. Então ele vem dar também esse direcionamento em relação aos conteúdos da catequese. Parece que as celebrações também, elas têm alguns elementos que vão variando de uma comunidade para outra. Isso. A senhora poderia dar algum exemplo de algo que foi concretizado neste documento? Em relação às celebrações, elas precisam ser feitas, o batismo, por exemplo. Uma criança, a partir dos 7 anos de idade, ela já deve passar pela catequese. Ela não pode, os pais, simplesmente pensarem no batismo e levar logo direto para a igreja, porque é uma orientação do direito canônico e que cada diocese faz o seu direito próprio e ali na comunidade, depois da catequese, a partir dos 7 anos, ela é preparada para fazer o batismo, a eucaristia e assim vai sendo conduzido. Nós estamos conversando com a irmã Nelcelina Barbosa, assessora da Pastoral Catequética da Arquidiocese. Irmã Nelcelina participou da construção desse documento. Conta pra gente um pouquinho como foi essa experiência. Foi uma experiência muito gostosa de se fazer, até porque nós temos agora o documento itinerário catequético, que é da CNBB, e o itinerário catequético ele vem pedir às dioceses do Brasil, à Igreja do Brasil, para que a catequese seja, de fato, uma catequese de iniciação à vida cristã. Então, pegando a meta desse diretório, a gente trouxe para renovar, para que a gente não caminhasse na contramão da igreja no Brasil, a realidade nova que a igreja está propondo, para que a gente pudesse vivenciar, né? Isso daí, que é a iniciação à vida cristã, podemos chamar também catecumenato, porque não contempla só a infância, mas também na nova linguagem do itinerário, seria itinerário com criança, itinerário com adolescente jovem, que no caso a gente chamava de crisma, não é catequista de crisma, o itinerário agora vem falar que nós devemos nos encontrar como catequista quando a gente trabalha o crisma, mas com adolescente jovem, porque quem realiza o crisma é o bispo. Então o catequista ele é catequista de adolescente jovem, itinerário também com adultos. E nesse contexto dessa construção desse documento, a gente trouxe o Diretório Nacional de Catequese, a gente trouxe o Catequese Tradende, o documento, o Diretório também Litúrgico Sacramental que a gente vê, o Diretório Geral de Catequese e as diretrizes da CNBB que vem dizer que a igreja é casa da iniciação à vida cristã. Então, sendo casa da iniciação à vida cristã,
a gente acolheu todas essas propostas para construir esse documento. O novo diretório litúrgico chegou trazendo termos diferentes, como itinerário de iniciação à vida cristã. A assessora da Pastoral Catequética, irmã Nelcelina Barbosa, explica o que isso significa. Nós estamos falando, talvez, de termos que quem está em casa ou quem nos acompanha pela internet ainda não conseguiu entender. Então, diga para a gente, o que é itinerário catequético? O que é iniciação à vida cristã, irmão? Então, o itinerário catequético é um caminho que se faz. Não se pensa mais hoje em catequese só para receber o sacramento, por exemplo, né? Nós ficamos na igreja aqui no Brasil, não só a nossa arquidiocese, mas a igreja do Brasil, muita gente pensando que a catequese era para a criança, o adolescente, o adulto, chegar ali, fazer uma catequese de 6 meses, 1 ano e já conduzir para receber a comunhão, o crisma, o batismo. E o caminho é diferente agora, por isso itinerário. Então, a pessoa, ela precisa fazer esse itinerário, esse caminho, para que ela entenda o que é Jesus Cristo. Que, por sinal, a proposta do itinerário é começar a catequese a partir do querigma. E no passado, você, eu, todo mundo, passou pela catequese conhecendo mais a criação do mundo, os profetas, isso não deixa de ser válido, mas a pessoa de Jesus Cristo ficava lá para o finzinho da catequese, né? Para o final, já faltando 1 mês, 2 meses para a pessoa receber o sacramento, é que se falava de Jesus Cristo. Então, ele hoje começa com o querigma, porque vem falar da pessoa de Jesus. Quem é essa pessoa que eu quero receber um dia no sacramento? Mas isso tem que ter um caminho, um itinerário, não chegar ali só para receber o sacramento, mas viver a sua vida cristã dentro da igreja. Por isso, vida cristã. Porque se fosse apenas catequese de iniciação cristã, seria apenas o sacramento. Quando se trata de vida, você precisa fazer esse itinerário, esse percurso. Vir à igreja, vir à catequese para se envolver nas atividades, nas celebrações, não é? Ser uma pessoa que realmente leva a sua vida cristã. Irmã Celina, como os nossos catequistas que estão nos acompanhando podem ajudar as nossas crianças, os nossos jovens a se encantarem por Jesus? Primeiro, o catequista precisa se encantar, não é? A vida cristã não deve começar com o catequizando, mas com o catequista. Porque se o catequizando encontra no catequista um encantamento pela pessoa de Jesus, aquela pessoa que tem uma vida cristã coerente, então ele, logicamente, o catequizando, vai se espelhar, porque o catequista é um espelho, né? Vai se espelhar nessa pessoa que vive e se encanta por Jesus. Então, existem métodos. Agora a gente está aqui com os livros inovados, que por sinal está dando muito certo, graças a Deus, não só aqui na nossa arquidiocese, mas em todo o Brasil. As dioceses vizinhas, como Camaçari, Lagoinhas, agora, no final deste mês, vai ter um encontro em Vitória da Conquista, que está conhecendo esse método, está se encantando com o nosso material, porque a gente fez jogos catequéticos, não é? Toda a catequese começa a partir do querigma, com celebrações envolvendo a comunidade, os padrinhos, os pais. Então, é uma catequese diferenciada, porque no passado você pegava a criança, que chegava ali querendo ir para a catequese e os pais ficavam lá de escanteio. Por sinal, nossos jogos interativos, eles contemplam os pais, porque a criança no encontro catequético, ela joga com o catequista e depois a tarefa de casa é jogar com os pais, que são jogos querigmáticos, não é? Então, o catequista precisa conhecer, porque no Diretório Nacional de Catequese vai falar do ser, do saber e do saber fazer. Então, o catequista precisa ter esses 3 verbos na ponta da língua, buscar as formações, semanas catequéticas, as oficinas que a gente oferece, encontros nas foranias, paróquias, para poder conhecer, porque a gente só conhece e ama, a gente só ama aquilo que a gente conhece. E agora, quem se encantou com essa proposta que a senhora apresentou, de que maneira pode lhe encontrar, pode encontrar a Pastoral Catequética? Pode vir aqui no setor de catequese da Arquidiocese, aqui no Garcia, na Cúria. Estou aqui de segunda a sexta, horário comercial, não é? E procurar a gente, ligar para o 4009-6628 e vir aqui para conversar, conhecer o material. A gente está aí disponível para
visitar as paróquias, treinar os catequistas. Uma das coisas que Dom Murilo me perguntou, inclusive, quando a gente apresentou o material da catequese que a gente adotou: vocês estão indo ou vocês vão às paróquias treinar os catequistas? Então eu falei, sim, a gente vai. Então a gente já tem uma pequena equipe já preparada, que quando eu não posso ir, essa equipe vai, esse pessoal, e a gente está indo treinar os catequistas na paróquia, na forania, na comunidade. Que maravilha! Nós agradecemos por essa presença tão bonita da senhora na Arquidiocese, por esse bate-papo. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando desse diretório que a gente ajudou a construir. Eu faço parte do CEFOP, que é Centro de Formação Permanente, que é voltado para a formação de catequistas. E nós, com a casa que a gente tem aqui, a gente já tem um grupo, e esse grupo está nos ajudando e ajudou também a construir o Diretório Litúrgico Sacramental. Então, vale a pena conhecer. O diretório está sendo vendido aqui na Secretaria de Pastoral, na Cúria, custa R$5, e eu acho que todo catequista deveria conhecer, para saber como está caminhando, que itinerário está fazendo na Arquidiocese, né? Não pode ficar alheio, sem saber das coisas, mas precisa conhecer.